como vão vocês? Aqui é o Henrique, tô aqui para dar a primeira aula, uma aula de introdução sobre os logaritmos, o porquê do nome, por que nós usamos ele, coisas assim. Aqui é muito importante que você já tenha uma leve noção ou já tenha estudado sobre as equações exponenciais. Se você não sabe nada, eu procurei mais vídeos para que vocês possa entender melhor essas equações exponenciais. Fiquem ligados nos nossos próximos vídeos. Então, vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Aqui eu coloquei a primeira coisa, uma equação exponencial. 5 elevado a x igual a 64. Bom, existem muitas equações exponenciais que nós podemos resolver de cabeça, por exemplo, 2 elevado a x igual a 4, 3 elevado a x igual a 9. Mas e essa aqui? Para resolver, nós teríamos que colocar na mesma base, certo? Porém, 64, se formos pensar, não é nem 5 elevado na primeira, que é 5, nem 5 elevado ao quadrado, que é 25, nem 5 elevado ao cubo, que é 125 e assim por diante. Entre esses números inteiros aqui, nós não achamos os 5 elevado a alguma coisa que dá 64. Bom, dessa forma, se formos pensar, não conseguiríamos resolver. Mas, além disso, nós ainda podemos utilizar aproximações. Se sabemos que 64 está entre 25 e 125, nós sabemos que o x, que é o expoente, está entre 2 e 3, certo? Então, se sabemos que ele está entre 2 e 3, podemos chutar os valores para x até conseguirmos encontrar o mais próximo disso. Bom, como ele está entre 2 e 3, eu chutaria 2,5. E 5 elevado a 2,5 é aproximadamente 55,9, ou seja, é menor que 64. Então, já que é menor, chutaria 2,6. Substituindo, ficaria 65,6, que é maior que 64. Então, ele está entre 2,5 e 2,6. Então, vamos chutar um número no meio, algum número próximo. Como está mais próximo do 65,6, vou chutar 2,59. Ó, que eu achei aqui 64,6, bem próximo de 64. E se eu diminuir aqui para 2,58, vou achar 63,5. Então, poderíamos continuar fazendo essa conta aqui, sabendo que ele estaria entre 2,59 e 2,58 aqui, entre 64,6 e 63,5. Se a gente continuasse essa conta indefinidamente aqui, nós encontraríamos um valor muito próximo de 2,58405, que, quando nós substituímos, fica 63,99904. Aqui, você viu que esse jeito de fazer essa conta é muito demorado e aqui no final nós nem encontramos números tão perto assim. Encontramos 63,999. Aqui foi o máximo que a gente conseguiu aproximar. Quais são os problemas? Essa maneira de resolver isso é uma maneira muito demorada. Para os matemáticos, isso daria muito trabalho, já que eles teriam que fazer milhares de contas iguais a essa. Por isso, os problemas é que esse é um jeito muito trabalhoso e ruim para os matemáticos. Temos problemas na aproximação e é demorado. Bom, para resolver todos esses problemas, tentando resolver essa equação como sendo uma exponencial, nós desenvolvemos os logaritmos. Então vamos falar mais sobre esse tal de logaritmo. Logaritmo é uma palavra de origem grega, sendo que é formada pelas palavras logos, que em grego quer dizer razão, e aritmos, que em grego quer dizer número.
Esse nome foi dado pelo John Napier em 1614, que desenvolveu o nosso conhecido logaritmo. O que é o logaritmo? Uma definição para o logaritmo é uma ferramenta utilizada para resolver equações cujos expoentes são desconhecidos. É como se fosse uma ferramenta para se trabalhar mais facilmente com as exponenciais. O logaritmo é escrito dessa maneira. Esse é o símbolo de log, e aqui nós temos dois números. O que está em cima é chamado de logaritmando, e o que está embaixo é chamado de base. O logaritmo é todo ele, ou seja, o resultado dessa operação é chamado logaritmo. Nós lemos isso sendo log de A na base B, igual a x. E o que quer dizer que log de A na base B é igual a x? Isso significa a mesma coisa que a base elevado ao expoente é a nossa potência, ou seja, que B elevado a x é a A. Se log de A na base B é igual a x, B elevado a x é igual a A. O nosso B aqui é a nossa base, o nosso x é o expoente, e aqui a nossa potência é o resultado dessa operação. Um jeito mais fácil de você pensar no logaritmo é fazendo essas flechinhas aqui. Log de A na base B é igual a x. Então, a gente pega esse B, eleva no x e encontra o A, exatamente o jeito que eu escrevi aqui atrás. Entendido? Então, aqui, podemos ainda ler log de A na base B pensando no número que eu elevo B para dar A. Então, se a gente pensar nessas flechinhas aqui, B elevado a alguma coisa vai dar A. Pensando aqui, log de 4 na base 2. Que número que eu elevo o 2 para dar 4? Quem está ligado aí na matemática sabe que esse número é 2. Bom, e aqui? Log de 9 na base 3. É o número que eu elevo 3 para dar 9. Que número que eu elevo 3 para dar 9? É exatamente o 2, novamente. Poderíamos pensar nisso dessa forma, colocando x do outro lado da igualdade e pensando como uma exponencial. 2 elevado a x, 2 elevado a alguma coisa dá 4. Se temos 2 elevado a x igual a 4, como 4 é 2 ao quadrado, colocando na mesma base, temos que o x é igual a 2, que é exatamente o que a gente escreveu aqui. Se temos log de 9 na base 3 igual a x, então 3 elevado a x é igual a 9. Como 9 é 3 ao quadrado, ficamos com x igual a 2. Mais um exemplo bobinho aqui. Se temos log de 64 na base 4 igual a x, então 4 elevado a x é igual a 64. Portanto, como 64 é 3 ao cubo, x é igual a 3. Certo, pessoal? Pegaram?